Bem-vindos para mais uma reunião de estudos aqui, nosso grupo de amigos, estudantes da doutrina espírita. É sempre muita alegria, a gente se encontra aqui, vendo os amigos, estudando, né, e podendo fazer reflexão nesses textos do Manuel Filomeno de Miranda, que tem muitos ensinamentos, né, a psicografia de Valdo Franco. E hoje aqui nós vamos continuar o capítulo 7, nós paramos na página 93, tá? Os mesmos recados sempre que a gente coloca, a gente grava essa reunião, né? Lembrar sempre que a reunião está sendo gravada e que ela vai para ser publicada no YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. A gente também fala sempre que a gente precisa lembrar que é dividido em duas partes, eu boto parte 1, parte 2, o estudo, por causa do tempo do Zoom, né? E aí a gente está sempre fazendo em 40 minutos, depois mais 40 minutos. Então, logo em seguida, terminar esse link aqui, a gente passa para o próximo. Vou pedir para vocês desligarem o áudio para a gente fazer a nossa oração inicial, pedindo o amparo e proteção dos nossos benfeitores para o nosso estudo de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para mais uma noite de estudos e para os nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite, que possamos estudar em grupo e que possamos estar receptivos à sua inspiração, à inspiração dos seus mensageiros, e que os ensinamentos desse estudo possam ser apreendidos por todos nós e possamos utilizá-los para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as noites de hoje com o seu amparo, graças a Deus. Então, agora, vou começar compartilhando a tela de onde a gente parou. Quer dizer, na verdade, eu vou compartilhar, vou falar aqui um pouquinho, sem compartilhar, o que a gente acabou no capítulo, tá? E é o seguinte, a gente estava vendo que o grupo de Miranda seguiu para participar de um grande encontro em outra cidade, estavam se reunindo, né? Eles foram para uma bela cidade no litoral do sul do país, e lá encontraram outros grupos, vários grupos, todos de espíritos que foram espiritistas na Terra e que haviam sido designados para esse encontro, né? Iam ser utilizados o espaço de uma arena de desportos, né? Um tipo Maracanã, pelo que ele fala, é um lugar bem grande. E, por último, o que a gente leu foi que a psicosfera do local, ela sempre, essa do planeta está sempre dessa, e nesse local, em face dessas mentes que ali estavam, que emanavam pensamentos de alta edificação, a psicosfera estava esgarçada, como se tivesse limpo aquele pedaço, que ela estava sendo substituída pelos pensamentos do nível inferior. Então, ela estava esgarçada. Aí agora eu vou compartilhar o texto de hoje, porque eu estava só lendo um pedacinho do outro. Vamos lá, deixa eu ver se é esse, um momentinho. Esse mesmo. Então, vamos passar para a continuação do capítulo 7. Então, aí ele terminou o capítulo falando disso, e agora vamos ver que no local da reunião havia um grande número de orientadores desencarnados que explicavam onde e como todos deveriam alojar-se. Nós estamos continuando o capítulo, né? Não terminou o capítulo, não, falei errado. Terminamos o estudo passado. Então, ele falou que nessa reunião estava uma pessoa organizando onde é que a pessoa se sentava ou não, né? Você vê que a gente sabe como é que é tudo organizadinho, né? Muito, por isso que eles têm uma disciplina com horário, disciplina com local, é tudo muito bem programado e organizado. E ele fala que, o Miranda vai falando, que isso era um programa elaborado para o Brasil, nesse caso, nesse momento. Mas, de acordo com o fuso horário, outras nações também estavam acontecendo, ou já tinha acontecido, ou estava para acontecer esse evento. E cada local com a sua presidência espiritual, seus mentores. O que eles estavam vendo? Que para todos, para o mundo inteiro, o inimigo comum era a ignorância a respeito da pandemia, que se alastrava rapidamente, ameaçando destruir as vidas preciosas dos seres humanos. O imenso auditório arredondado estava repleto e no centro do gramado haviam sido colocados uma mesa para convidados, uma tribuna transparente e aparelhos que lembravam equipamentos de transmissão sonora para que a voz alcançasse todo o recinto num tom agradável.
atrás da mesa, havia um coral de adultos que aí ele vai contar que eles cantaram Aleluia, de Handel, e o Ave Verum Corpus, de Mozart. Eu não consegui ver na internet essas músicas, né? Porque também da outra vez que eu coloquei aqui, não ficou muito bom, porque o som no Zoom ele só sai um som de cada vez, então a gente depois até procura e coloca para quem quiser conhecer. Então, a prece de abertura do evento foi proferida pelo mestre de cerimônias, que logo após transferiu a palavra ao dirigente da solenidade. Era Ismael, o próprio guia espiritual do Brasil, que se levantou, comovendo a multidão antes de enunciar uma sílaba. Agora, vamos lembrar, quem é Ismael? A gente sabe que ele toma conta do Brasil, coisa e tal, nosso protetor, só que assim, a história que eu fui pegando, pesquisando sobre ele, o Ismael bíblico, filho de Abraão e a escrava Agar. O Abraão teve um filho com a escrava, que é o Ismael, e teve outro com a Sara, que é o Isaac, né? Então, o Ismael bíblico, ele é considerado por estudiosos espíritas como o mesmo descrito pelo espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, quando ele vai contar que o Brasil vai ficar entregue para a proteção do Ismael, ele coloca, e ali eles deixam nos estudos ao longo do livro, que seria esse mesmo Ismael. No livro, é relatado que Ismael recebe do próprio Jesus, no livro Brasil, Coração do Mundo, né? Ele recebe do próprio Jesus a incumbência, juntamente com uma pleiade de espíritos de escola, que é de elite, né? De implantar a Terra Nova, estabelecer o bem em nosso planeta, guiar a sociedade na senda do progresso moral através do estabelecimento, em definitivo, do Evangelho. Então, a missão específica de Ismael para com o Brasil, assinalada por Jesus, seria implantar em nosso país o seu Evangelho e espalhá-lo daqui para o mundo. Ismael, assim, esteve na liderança espiritual de nossa nação desde o descobrimento, zelando pelo povo brasileiro em todos os acontecimentos. No livro, eu trouxe aqui um pedacinho da convocação de Jesus para Ismael. Um trecho bonito. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe nos teus braços de trabalhador, devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina, e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Então, Deus, Cristo e caridade é a bandeira de Ismael que é colocada nesse livro, que ele leva sempre essa bandeira, e que ele inspirou muitas formações de casas espíritas. Em 1884, inspirou a criação do embrião da atual Federação Espírita Brasileira, como um grande ideal de unificação e paz. Então, é esse o Ismael que nós estamos falando. Olha de onde é que ele vem, né? Quer dizer, ele começa o trabalho dele desde quando a gente estava montando o Brasil ainda, né? Jesus mandou para ele a tarefa. Aí ele vai contar que de Ismael, quando ele levantou, se exteriorizavam energias suaves que dominaram o imenso auditório em profunda concentração. O tom com que se expressava era suave e austero, levando a imaginar a dúlcida voz de Jesus ao proferir o sermão da montanha. Miranda relata que era muito difícil estabelecer o tempo em que estiveram em estado superior de concentração, quase em êxtase, ouvindo Ismael. Confessa que não se atrevia a sintetizar a mensagem ouvida, pois havia tanta magia e encantamento nos ditos indizíveis que ele não tinha como expressá-los na linguagem comum. Era um êxtase coletivo, sob o comando da imortalidade. Vocês veem o Miranda, que já é um espírito que está lá trabalhando tantos anos, né? A gente sabe que é um espírito mais evoluído, e imagina ele sentindo todos eles esse êxtase coletivo, com Ismael falando. E é por isso que ele fala que imaginava, dali vendo Ismael, como é que deveria ser Jesus proferindo o Sermão da Montanha. É uma coisa que a gente também não consegue nem imaginar, né? Então, após sua fala, Ismael sentou-se, e a irradiação sublime do seu amor continuou vitalizando os presentes no grande silêncio que dominava o espaço. O mestre de cerimônia, ainda visivelmente comovido e com um grande respeito, agradeceu em nome de todos
e anunciou o próximo orador. Tratava-se do Dr. Bezerra de Menezes, que se levantou gentil e aproximou-se da tribuna, exalando simplicidade e pureza do coração, né? Com a voz doce, sem perder a austeridade, o médico dos pobres deu início ao seu discurso. Então, em relação a Ismael, alguma observação? Vocês já conhecem alguma outra coisa? Que eu só consegui achar isso aí de Ismael. Se vocês têm alguma outra ilustração dele. Alguém conhece? Suzane, só o que eu tenho de conhecimento dele é o do livro mesmo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa informação que você passou é interessante também, mas Eu também o nosso conhecimento, né? eu só tenho essa também. Só que às vezes em palestras eles falam de Ismael algumas outras assim curiosidades sobre o livro, mas eu só peguei só esse pedacinho. Mas só que a gente já vê a dimensão, a diferença, né, do nível, né? Só do próprio Miranda colocar que todo mundo ficou e ele não consegue nem colocar em palavras o que ele falou. No final, no livro tem um finalzinho que ele faz uma oraçãozinha dizendo para Jesus, mas eu nem coloquei porque eram 2 linhas, mas ele fala que o Ismael só falou assim, então pedimos proteção de Jesus e pronto, mas é uma coisa impressionante. Agora, então, vamos começar o diálogo ali, não, a palestra do Bezerra de Menezes. Bom, começa o discurso dele. Nessa soberana composição, também exudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que alastram-se na Terra. São os seres humanos que estertoram nos equívocos nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores, que sentem necessidade de paz, e permite a pandemia vingadora, para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, torna-se inevitável um movimento edificante, reacionário à luxúria e à anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo, qual se fosse a Terra uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induz ao amor e à renúncia das paixões animalizadas, aí eu coloquei esse não bem grande, porque ele é para adicionar, para acrescentar no livro, é uma da errata, porque não tem, está escrito assim, sem a palavra não, vai direto. Então, nessa frase fica, tudo quanto induz ao amor e à renúncia das paixões animalizadas não tem recebido atenção indiscutida. Vocês consertam no livro depois. Enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e a comandam sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia, que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. E agora eu vou frisar, né? Uma coisa que a gente já viu em outros lugares do livro, e eu vou frisar e vou comentar. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famosas correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando os seus argumentos de força e de compressão falharem, poderiam trabalhar cepas de influência e outras doenças, criando, na atualidade, o terrível assassino que ora os vence também. Então, gente, aqui eu vou trocar de arquivo só para vocês verem uma coisa.
Essa não é a primeira vez que ele vai falar que o vírus foi feito em laboratório, entendeu? Ele vai falar aqui também, eu botei os trechinhos do livro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui agora qual que é o... Tá, então eu botei os trechos, não botei os capítulos, porque eu fui só colocando a palavra vírus e fui botando para procurar. Ele falou mais de 4 vezes, eu separei aqui, o terceiro é o que nós estamos lendo. Ele falou mais para frente, no início, que pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente. E os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades. E neste século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares. Esse foi um trecho. No outro trecho que ele vai falar também sobre isso. Desde alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus, que parecia haver sido trabalhado em laboratório, utilizando-se da cepa comum da influenza, e se deveria prolongar, maléfico, na Terra, por mais de 2 anos, superando o da gripe espanhola. A sua formação é muito simples na sua estrutura, e posteriormente descobriu-se que podem ser manipulados em laboratórios, apresentando mutações que geram dificuldades imensas para que sejam fabricadas as vacinas que os podem dizimar. Esses dois nós já lemos nos outros capítulos. Esse parágrafo aqui nós acabamos de ler agora, né, que eu também falo, vou ler esse pedacinho do resultado infeliz, e mais para frente ele vai falar isso aqui. Num dos momentos em que nos encontrávamos juntos, comentando exatamente esse tópico, nosso Eudalbo, que é o virologista, né, que permanecia estudioso dos vírus no além da vida terrena, explicou-nos a gravidade que paira sobre a humanidade, considerando alguns países que se têm dedicado a criar vírus perigosos ante a possibilidade de uma guerra biológica, utilizando-se dos estoques armazenados de muitos deles, que são mais poderosos do que quaisquer outros instrumentos de destruição convencional ou nuclear. Tá mesmo, está espalhando pelo mundo inteiro. Então, ele continua aqui. Com as atuais perspectivas filosóficas e morais que campeiam na cultura moderna, né? E a exaltação do crime, das perversões que inclui a legalidade de tudo que se pretenda fazer, não será difícil uma ruptura diplomática entre países com laboratórios poderosos e muito bem armazenados, dirigidos por homens e mulheres inescrupulosos que perderam o respeito a si mesmos e à humanidade, por extensão a Deus e ao espírito imortal que todos somos, no momento passam das ameaças bombásticas às ações covardes e subterrâneas, como talvez prefiram. Então, são 4 trechos colocados e deixa bem claro que a gente, o pessoal fica desconfiando, tem até um negócio, uma teoria da conspiração aí, que umas pessoas falam, você vai olhar, e junto com um monte de outras notícias que estão na internet, aí até nos jornais, sobre essa história. Não é, foi o bicho que comeu o bicho, não comeu. Então, a gente não vai ficar aqui para ficar pensando nessas coisas, mas é bom ter isso em mente, porque 4 vezes ele fala no livro e coloca. Então, é bom a gente saber que, ao invés de usar agora fazer bombas nucleares, eles também estão utilizando essa história dos vírus. Só que, como o Bezerra está falando aqui agora, ele fala que acabou caindo para todo mundo, né? Acabou que ele fala aqui, ó, o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Então, vai vencer. Eles acharam que ia ficar só ali, né, mandar o vírus para os outros, mas acabou que espalhou para o mundo inteiro. Então, ele fala também, continua falando dessa parte da política, como são pigmeus pretensiosos, que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida, o Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca à reflexão pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. É a hora que todo mundo teve que ficar, né? Ver que não controlava nada, e aí você descobre a sua pequenez. A semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprir o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose.
mas estarão resgatando outros graves comportamentos, a fim de se ajustarem à ordem e será vigente no planeta. Logo mais, quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor. Vou ler só mais essezinho aqui para a gente comentar. Então, todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta, logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Então, vamos lá, vamos comentar isso aqui, tem bastante coisa para a gente falar. Porque aí ele vai falar da história da pessoa da imunidade, vai falar daqueles que estão prontos para, que vão estar lá, já estão com a, vamos dizer, com a programação, né? Todo mundo que está com a, vai ser, falou assim, que vai estar na pauta vibratória da virose, né? Mas que é um programa seletivo de espíritos para preparar o advento. O que vocês pensam dessa história? A gente já comentou algumas coisas aqui, né? Fala aí, gente. Eu vejo dessa forma que nós devemos nos voltar, nem Está picotando. A tua voz está picotando, Carlos. é o médico. E também está muito baixinha. Nós temos mais 9 minutinhos. Quem quer falar em mais alto aí? Que depois a Carla fala. Porque isso aí a gente já discutiu algumas coisas, mas só que é Bezerra, né? E Bezerra está alertando com a história, de novo, garantindo que as pessoas que estão desencarnando, ou estão na sintonia, ou ele também fala que está resgatando, né? O que ele fala que está resgatando outros graves comportamentos, né? E para se ajustarem à ordem. Porque essa ordem que vem para o planeta, ela vai entrar na lei do progresso. A lei do progresso vai entrar, não, já estamos na lei do progresso. Então, está tendo uma ordem, né? Aí ele fala que é um programa seletivo de espíritos. Então, o que a gente pode pensar nisso? A gente continua ligado a lembrar do nosso pensamento, né? Porque mesmo que a gente, digamos que a gente não está nessa programação, espero que não, né? Que a gente não está nessa programa seletivo, que a gente vai embora agora, esses dias da pandemia. Mas a gente também tem que sintonizar. Porque mesmo que a gente fique, se a gente começar a ficar com medo e tudo, você acaba ficando doente, acaba atraindo essas coisas, a gente sabe que você dá uma queda, dá queda na imunidade. Mas já discutimos aqui que só vai partir na hora, entre aspas, né, que não é bem uma hora, só vai partir mesmo quem tem que ir, mas a gente também tem que estar firme, porque a gente só vai evoluir o espírito se o corpo estiver bom, né? O que adianta a gente estar doente? O espírito fica... Podemos estar, o espírito está muito bom, aí eu largo para lá, não como direito, não faço nenhum exercício, fico em casa deitada, e não é assim que funciona. Nós temos que cuidar do corpo para poder o espírito trabalhar, porque ele é que é o nosso instrumento, né? Sem ele a gente não faz nada. A Carla saiu, deve estar indo para voltar aqui para ver se melhora a internet. Eu vou ver se a gente continua aqui, porque eu só tenho mais 7 minutinhos, para não perder muito tempo. Deixa eu voltar. Vai falar. Voltou? Saiu? Voltou. Eu não sei se eu vou falar uma grande bobagem. Não, fala aí. Tá? Por mais que a gente ache que a gente tem bons pensamentos, a gente está no caminho certo, né? No estudo da doutrina, nas nossas ações, no nosso dia a dia, ele coloca aqui que esses resgates, a gente não tem a menor ideia onde é que a gente está nisso aí, né? Nós não sabemos nada do nosso passado. Então, a gente pode ser afetado também. Sim. Né? Afetado no sentido de desencarnar mesmo, de adoecer muito e desencarnar nesse momento. Isso aí. Eu não tenho a menor ideia. Ninguém tem. Pois é, por isso que eu estou dizendo, não sei se eu estou falando uma bobagem, entendeu? Porque a gente pode estar incluído nesses espíritos que hoje estão numa boa, mas no passado a gente não sabe onde é que a gente já está incluído. Né? Exatamente. A gente está vendo aí a Malvina, o que está acontecendo com ela, e ela está trabalhando sem parar.
A gente não tem noção. Você vê que ela já fez, o cara estava colado nela, com ódio, que ela já tinha matado ele em 1570 e até agora estamos em 2000 e o espírito ali. A gente não sabe, não tem noção. E depois daquela encarnação, ela já teve outra. Assim, olha quantas encarnações a gente já teve, que a gente pode ter acumulado aí, né? Um monte de coisa para consertar. A gente Ou não seja, sabe. moralmente não estamos imunes, porque nós não sabemos o que já fizemos, né? Exato. O que a gente pode tentar, e a gente vai fazer todo Eu, momento. eu, eu já tive. Eu já tive a Covid, e quando você pega e lê um negócio desse, fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Né? Não é que eu não sei se... Eu não sei até que ponto, né? Porque a gente tenta melhorar todo dia, né? A gente quer evoluir. Mas aí, de repente, você pega uma Covid, aí você fica... Eu, por exemplo, fiquei 57 dias trancada em casa, sem ver filho e mãe. E eu fiquei, naquela época, minha mãe ainda era viva, e eu ficava assim, Senhor, me ajuda a reagir, porque teu corpo fica tão dolorido, tudo é tão desgastante, você não tem forças para fazer as coisas. Aí a única coisa que eu fazia todo dia era exercício respiratório e as orações às 9 horas, que, como eu trabalho no Tupiário, eu sou do coro do Tupiário, eles pedem para a gente fazer uma oração todo dia às 9 horas. Então, eu fazia essa oração e a Ave Maria também, eu sempre fazia a Ave Maria, que minhas irmãs que são católicas, eu estou fazendo para você, faça também. Então, acho que foram as coisas que me seguraram, porque você vai se desfalecendo, entendeu? A sensação que você tem é que você está se esvaindo, que Você é muito, fez o tratamento. Estava fazendo seu tratamento espiritual, estava ótimo. Você, pelo menos, pode se manter melhor com isso. Com certeza, com certeza. Carmen, mas a gente não sabe o que vem pela frente, porque tem mutações, tem piora da doença. Né? Nessa hora, a oração vai... É o que a Denise falou, nessa hora a oração te mantém com fé e com esperança, porque é o que você está falando, Eliane. Tu não sabe o que vem, então não fica pensando que possa vir coisa ruim. Pronto, a gente já vai pensar que a gente pode estar... Não, eu só levantei, que eu falei, eu não sei se eu estou falando uma bobagem, mas são detalhes importantes, onde a gente se inclui com toda a humanidade hoje, entendeu? Claro que nós temos uma diferença hoje, né? Você não está falando bobagem, não. Você está falando uma coisa que ninguém, que entre nós, que a maioria que nem lê o livro não está prestando atenção, não está sabendo. Que a realidade é esta, a gente já comentou aqui. Essa é a realidade. A gente nunca vai lembrar disso, porque a maioria das pessoas nem se tocam. Ah, não, aí... Mas a gente não tem noção. Você falou, não temos noção do que aconteceu. Então, por exemplo, tudo que vem, aparece na minha vida, eu fico pensando assim, não, tá tranquilo, porque se nessa encarnação eu já fiz um monte de coisa que não devia ter feito, imagina as outras. Então, assim, tipo, deixa vir. Eu tenho que superar com a resignação e tendo certeza que eu estou fazendo o meu melhor e ponto. Não pode falar nada, pode dar uma reclamadinha. Porque a gente, como você está falando, a gente não tem noção do que a gente está tendo que resgatar. Então, se eu puder resgatar calada, que é melhor, que é o único jeito que você pode, que vai valer, né? Porque se não for assim, não vale, né? A gente tem que fazer dessa maneira. Eu acho que as coisas acontecem, você nem sabe. No início do ano passado, eu perdi um processo que estava ganho, eu achei que estava ganho o processo e ia melhorar muito a minha vida com esse processo. Eu perdi, eu fiquei assim, meu Deus, por quê, né? Porque tudo que eu botei no processo era verdade, não tinha mentira nenhuma. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu orei, porque eu estava começando a ficar muito zangada, e zangada com Deus não dá certo, né? Aí veio aquela coisa assim na minha cabeça. Minha filha, se você ganhasse esse dinheiro, provavelmente você ia gastar em coisas que não iam te ajudar em nada a progredir. Acabou, não fiquei mais zangada. Eu juro que eu não fiquei mais zangada. E quando veio aquilo na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus, então tá bom. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? E é claro que a espiritualidade te avisa isso. É claro que só pode ser espiritualidade. Como é que você vai imaginar que você vai gastar seu dinheiro, que você está precisando ganhar, numa coisa que não vai te fazer crescer, né?
E a Então, gente, realmente, o que tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar assim, nada acontece por acaso. Eu acho que por acaso, tudo que acontece comigo, que eu falo assim, mas não é possível, né? Eu paro e falo, não, nada acontece por acaso. Se não é saiu verdade. aqui, se não foi para ali, se uma coisa que eu estava contando certo não deu, tinha uma razão, eu não sei, a Cailene está falando agora, a gente não sabe, então nada acontece por acaso. Porque quando não depende da gente, como você falou, tu fez tudo certinho, não fez? Colocou toda a verdade no processo. Então, a sua parte você fez. Aí a gente tem que esperar uma resposta. Se a resposta não foi, entre aspas, né, a favor, porque você não sabe, é o que eles falam. E minha mãe falava muito: há males que vêm para o bem. Aí hoje em dia eu penso Pois assim: é. todo mal vem para o bem. Porque sempre se eles vêm, é porque alguma coisa é o Tinha que bem. ser, né? Bom, Tinha que ser. fala, falta um minutinho, vamos ter que passar para outra reunião. Porque a Carla está falando que vai entrar, eu falei para ela vai esperar para entrar na outra. Então, vamos sair dessa e vamos entrar no próximo link para a gente continuar, tá? Certo. Tchau. Tchau.